Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui. Hoje nós temos a oportunidade de ter a presença conosco dois convidados numa programação referente à Semana da Fotografia, né? Dois convidados ligados ao campo da imagem, ao campo da fotografia, ao campo do cinema, né? Lauro Escorel e Walter Carvalho. Numa conversa que pretende ser uma conversa sobre a relação entre fotografia e cinema, né? Ontem, 19 de agosto, uma data que marca, né, a fotografia como uma nova forma de representação, né, a partir do anúncio na França, em 19 de agosto de 1839, né, da invenção de José Nicéphore Niepce e Jacques Mandé Daguerre, né, essa invenção que chegou no Brasil em janeiro de 1840, né, e, a partir daí, consagrou uma nova prática, né, de representação visual também aqui no Brasil, né, a partir quer dizer, da produção de fotografia, muito concentrada nessa nossa cidade do Rio de Janeiro, no início, né, e depois se expandindo pelo país todo. E, então, essa é a oportunidade, o contexto, né, um momento que, para nós, no Instituto, é sempre relevante, em função da vinculação do Instituto com a fotografia, né, com o seu trabalho de preservação, reflexão sobre a produção fotográfica brasileira no Brasil. E o Instituto também, como uma instituição dedicada também ao cinema, né, nós vimos, particularmente, a área de fotografia do Instituto e a área de cinema do Instituto, uma oportunidade de realizarmos uma conversa, né, que pensasse essa relação de fotografia e cinema. José Carlos Avelar, né, nosso coordenador da área de cinema, estaria conosco hoje, mas, infelizmente, não pôde estar por razões pessoais, enfim. E, de qualquer maneira, né, conversamos conjuntamente com ele ainda hoje e vamos tentar traduzir um pouco considerações que ele faria conosco hoje nessa mesa, né? E, essencialmente, esse é um debate pensado como uma atividade conjunta, né, da área de cinema e da área de fotografia do Instituto. Se dá também no contexto do lançamento, né, desse segundo volume da série Contacts, que o Instituto hoje edita através do seu selo em DVDs, e que é uma série distribuída, né, em formato DVD, composta por depoimentos de fotógrafos sobre seus trabalhos, uma série muito importante para a fotografia, né, e que é um projeto desenvolvido exatamente no Instituto pela área de cinema, que, né, promove, edita e realiza toda a produção em DVD no Instituto, mas, obviamente, um projeto conjunto com as áreas de fotografia e fotografia contemporânea do Instituto. A gente vai procurar, em relação à contribuição do Avelar, né, tá na nossa conversa, trazendo questões que ele seguramente traria, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, um pouco em nome do Instituto e também falando um pouco de aspectos específicos da fotografia. Eu acho que cabe dizer que tanto Lauro Escorel como Walter Carvalho são ambos diretores de fotografia em cinema, cineastas, e, ao mesmo tempo, muito ligados à fotografia. Walter como fotógrafo, enfim, trabalhando também seu material e sua produção de uma maneira sempre constante e paralela à sua produção em cinema. E Lauro, diria também, como um grande pesquisador interessado em questões ligadas à fotografia. O Instituto tem seu acervo diversas coleções de fotógrafos e acervos de fotógrafos que têm uma relação muito direta com o cinema, né, e caberia, então, mencionar particularmente José Medeiros, né, e Tomás Farcas, dois fotógrafos fundamentais no século XX, né, cujos acervos estão aqui no Instituto, e que, de maneira, de certo modo, próxima, na medida em que se dedicaram à fotografia durante cerca de 20 anos e, após um período, né, de 2 décadas, cada um a seu modo,
se voltou para o cinema em momentos relativamente próximos na década de 60, né? E ambos mergulharam no universo da fotografia em universos próximos, mas, ao mesmo tempo, paralelos, nos anos 40 e 50, né? 1940, 1950. Então, esses são dois acervos, inclusive no Instituto, fotográficos, que nos remetem necessariamente ao cinema pela própria trajetória, né, dos seus autores, né? E, enfim, são elementos que o Lauro tem também pesquisado e estudado, enfim, que ele acho que vai poder comentar alguns aspectos também, mas sobre, particularmente, também Thomas Farcar, José Medeiros, em aspectos relativos à fotografia e cinema, enfim. O que eu queria, então, inicialmente, comentar, também partindo do acervo fotográfico do Instituto do século XIX, e aí eu vou pedir para passar o próximo slide, que a gente está projetando a cabine, por favor. Na verdade, particularmente uma imagem, é uma imagem de Marco Ferrez, né, intitulada Pão de Açúcar, Roteiro da Glória e Bairro da Glória, vistos de Santa Teresa, né, Rio de Janeiro, circa 1885. Um comentário sobre a imagem: Marco Ferrez aparece duplamente em primeiro plano, a partir da esquerda, o segundo e o terceiro da imagem, em uma fotografia produzida com câmera panorâmica de varredura. É um negativo original em vidro, em formato 21 por 37 centímetros, né? Essa é a descrição da imagem. Próximo slide, por favor. E essa é a imagem a que me refiro, né? Essa imagem é feita da atual residência do cônsul alemão em Santa Teresa, na Rua Cândido Mendes, né? E ela é uma vista, portanto, sobre a Baía de Botafogo, né? Em primeiro plano, né, da esquerda para a direita, Marco Ferrez, novamente Marco Ferrez, o segundo personagem, eu imagino que seja Alberto Henschel, também um fotógrafo, que aparece também aqui, primeiro à direita, né? Essa é uma fotografia, evidentemente, interessante, instigante, por esse primeiro plano, né, que lida com essa impossibilidade, né, dos mesmos personagens, né, simultaneamente registrados em posições diferentes na mesma imagem, e lida também com alguns elementos curiosos, como o fato de eles estarem trajando um traje quase que de gala, né, numa imagem que aparenta ser uma imagem tradicional panorâmica do Rio de Janeiro, uma paisagem, né, nos moldes do que Ferrez produziu, né. Aqui, talvez, a circunstância que explique isso, do ponto de vista de onde eles estão, uma curiosidade, algo que ainda não devidamente documentado, mas é possível que eles estivessem em algum tipo de evento por trás da câmera para cá, talvez associado àquele espaço como um espaço ligado, talvez, já à representação alemã naquele período, uma informação que a gente ainda não checou, né, mas ajudaria a explicar a forma como eles estão trajados nessa fotografia. Ao mesmo tempo, o Ferrez utiliza uma câmera, que é essa câmera panorâmica de varredura, e ele se registra fotografando também numa câmera, que é uma câmera de 30 por 40 centímetros, de negativo 30 por 40 centímetros, essa que aparece aqui, onde ele aparece ao lado da câmera. E isso é muito comum no tipo de trabalho que ele fazia, que saía com vários equipamentos, né, e em alguns momentos se fotografava, ou algum assistente o fotografava também com um outro equipamento, né, de tal forma que no acervo de Marco Ferrez, que está no Instituto Moreira Salles, várias imagens dele em trabalho existem por essa razão, e são sempre em formatos de câmeras diferentes, né, o que evidencia essa saída dele com mais de um equipamento para fazer os trabalhos que fazia, sempre em negativos em vidro, né. E, portanto, a minha hipótese é que ele fez uma paisagem, fez talvez algo que nós não sabemos o que é, de algum evento, e talvez tenha feito isso como algo instigante para, principalmente, o meio da fotografia, no seu relacionamento com outros fotógrafos. Eu não tenho certeza que seja um outro fotógrafo, mas por proximidade das feições, que vocês não veem muito bem aqui, mas poderia ser, talvez, Alberto Henschel, um fotógrafo importante no período, também um fotógrafo de paisagem de estúdio.
E o que é instigante aqui é a questão de como é que se realiza essa imagem, né? Como é que ela existe, o que é isso, né? Essa imagem não existe em papel original de época, não existe em papel abominado, não existe como uma fotografia de época, ela só existe como negativo no acervo, o que me faz ainda mais supor que seja algo que circulou restritamente nesse sentido, de que ela não ganhou expressão, não foi comercializada por Ferrez, não se encontram em álbuns que ele, como diversas outras imagens dele, foram impressas e replicadas a centenas, né? Enfim, o próximo, por favor. Nesse período, em 1879, o Ferrez adquiriu essa câmera, que é uma câmera panorâmica de varredura, né, na França, chamada câmera Brandon, né? É uma câmera que ela tem uma lente, ela projeta a imagem na altura do negativo, só com 2 centímetros de fenda, de largura, né? O negativo é colocado nesse plano atrás da lente, só que é um plano que se desloca para a esquerda. A lente está sobre um tripé, tem um mecanismo de relógio, e, portanto, ele faz um escaneamento da paisagem, né? No momento em que ele começa a fotografar, né, a câmera começa a girar no tripé e o negativo vai se deslocando atrás da lente. E, portanto, esses 2 centímetros, né, vão se registrando ao longo da chapa, uma chapa que podia, nessa câmera, chegar a 1,10 m por 44 centímetros, mais ou menos essa mesa, até essa dimensão, né? Pesando 8 quilos, né? E podendo demorar até 20 minutos de exposição, né? Fazendo um escaneamento, né, do horizonte. Uma imagem, portanto, cinética, em movimento, né? Quer dizer, um registro de imagem em movimento, né? Para a construção de uma imagem aparentemente instantânea e estática, né? O próximo, por favor. Que é essa imagem. Então, essa imagem ela nunca existiu instantaneamente. E é exatamente por esse movimento da câmera que eles brincam com o próprio processo, dão a volta, né? São registrados ali à direita, né? Dão a volta, vão se posicionar novamente no quadro, né? No enquadramento, né? E se registram, então, um pouco depois, conforme a câmera, né, termina esse giro de 180 graus, né? Portanto, essa é uma imagem construída porque ela se dá, né, em momento expandido, ela é construída porque o horizonte é absolutamente plano, perfeito, porque ela usa só o centro da lente, não tem deformação óptica. Ela é construída porque eles provocam, né, por performance, uma instigação, né, para nós que agora estamos aqui olhando e pensando essa imagem. E ela é baseada em movimento, né? E ela é baseada em, portanto, desenvolvimentos da fotografia no século XIX que melhoraram a sensibilidade à luz, que incorporaram tecnologia, né, que incorporaram, inclusive, um pensar, né, que fugia do conceito do instantâneo. A fotografia começou lenta, com tempos de exposições muito prolongados, mas com a câmera estática. Então, o problema era o movimento das pessoas, né, que borrava e que criavam os fantasmas, aquelas imagens borradas, etc., né? Ela evoluiu para tempos de exposição mais curtos, né? Mais rápidos, né? E ela passou a poder pensar em se colocar em movimento, né? A própria fotografia, né? A própria tecnologia, né? E ela também, a partir desse período, 1880, ela produziu novas emulsões com muito mais sensibilidade à luz. E é exatamente a partir daqui, Ferrez está fazendo isso em 1885, 3 anos depois, o Eastman está produzindo a primeira Kodak, né, com, né, o logo, ou com o slogan, você aperta o botão e a gente faz o resto, uma câmera que era uma câmera já que embutia o conceito de filme em rolo, ainda um rolo em papel, mas já era instantânea, no sentido, né, do tempo de exposição, já podia ser usada na mão. Quer dizer, então, a tecnologia fotográfica, apesar dessa imagem ser uma imagem de cavalete, uma imagem no tripé, mas ela já é em movimento, e essa mesma tecnologia desse período já liberta a fotografia do tripé, né? Já liberta a fotografia dessa necessidade de tempos maiores de exposição, já começa a abrir toda uma nova possibilidade de linguagem da câmera na mão, né? Esses são aspectos importantíssimos que, na verdade, antecedem o cinema. O cinema, nesse sentido, é filho da fotografia
do ponto de vista tecnológico, né? Porque são essas evoluções da tecnologia na fotografia que levam às possibilidades do cinema, né? Antes de falar das possibilidades do cinema, eu quero falar de algo que um crítico de cinema fala, em falando de cinema, fala sobre a fotografia, o Siegfried Kracauer, né? Ele diz que, para ele, a fotografia, né, representou, na verdade, do ponto de vista da representação do mundo físico, do mundo material, o surgimento da fotografia surge, na verdade, a redenção da representação visual da materialidade do mundo, né, do mundo em si, da sua materialidade física, das texturas, dos detalhes, etc., né? Podia passar os próximos slides, por favor? E, na verdade, eu estou aqui projetando, mas o próximo slide, por favor. É isso, né? O processo fotográfico, ele é uma construção de linguagem e ele é, ao mesmo tempo, um sorvedouro, né, de representação visual da materialidade física do mundo. Então, né, quer dizer, aquilo que era talvez uma brincadeira de linguagem incorpora os telhados, incorpora as informações, incorpora fotograficamente, né, a captura ou a representação visual do mundo através dessa nova técnica que é a fotografia. O cinema traz para dentro dele, né, essa característica do processo fotográfico, que é essa capacidade de representar a materialidade do mundo, né, através, enfim, de informações visuais que nem sempre são aquelas que você queira transmitir, mas estão lá presentes, né? A seda é seda, o algodão é algodão, o vidro é vidro, né? A areia é areia, tudo isso vem no processo da fotografia ou no processo do cinema, né, muitas vezes como elementos visuais que não são necessariamente os elementos estruturantes da narrativa, da temática, da vontade, da estética, mas estão ali presentes. O Rodchenko já chamava isso de uma certa camisa de força, de algo que exigia algum tipo de pensamento específico para que você não deixasse que os detalhes, né, dessa materialidade dificultassem a compreensão, né, quer dizer, da proposta estética, enfim. Mas está aí, né, está na imagem, no século XIX, com muita força. E, seguindo em frente, eu queria mencionar, obviamente, Edward Muybridge, que, partindo dessa mesma tecnologia do Ferrez, né, um pouquinho antes, alguns anos antes, na Califórnia, consegue resolver a questão proposta, na verdade, na época, sobre se você, no galope, né, dos cavalos, teria um momento em que o cavalo tiraria as patas do chão, né? A próxima, por favor. E esse trabalho do Muybridge, que é um trabalho, né, que utiliza já essa sensibilidade mais avançada das chapas de vidro, né, é um trabalho que promove, em 1878, esse registro sequencial em negativos de vidro, né, de um cavalo galopando numa como é que chama-se? Numa pista, né? Onde uma sequência de câmeras vão sendo disparadas conforme o cavalo vai percorrendo essa pista, em tempos curtos de exposição, onde, né, quer dizer, os diversos momentos do galope são registrados, né? E, portanto, evidente, você vê ali na sequência superior, né, o fato de que, de fato, ele tira as 4 patas do chão no galope. E isso aí tem um impacto enorme sobre várias questões. Curiosamente, tem um impacto enorme sobre a pintura, né, equestre, nesse sentido, né? E, particularmente, por exemplo, conforme já no estudo realizado, o próprio quadro sobre a proclamação da independência aqui no Brasil bebe um pouco na fonte das imagens do Muybridge, no sentido da representação desse movimento, né, do galope, do andar dos cavalos. Mas o que a gente tem que pensar é que, em 1878, a captura já é feita em frações de segundo, quer dizer, são segundos que se seguem, não é no mesmo filme, né, quer dizer, são diferentes câmeras, 24 câmeras, né, fazendo registros sequenciais muito rápidos, né? Mas essas mesmas imagens, né, ou imagens dessas séries, né, pode mostrar o próximo, por favor? Podem, né, na verdade, ser sobrepostas, né, e recuperar, né, quer dizer, a informação do movimento, né? E cinema, né, é essencialmente, né, o registro
sequencial em diferentes quadros do movimento, né? E a nossa recomposição no cérebro, né, por projeção sequencial sobreposta desses fotogramas, né, do movimento, né? E, portanto, é fotografia na sua base, né, mas é muito mais complexo do que isso, né? E é a reprodução do movimento. É claro que, entre o registro, né, na década de 70, do Muybridge, as experiências do Ferrez com, né, uma câmera em movimento para uma imagem fixa, né, e a câmera Kodak, que, no seu processo de evolução, saiu da base flexível de papel para a base em acetato, em nitrato de celulose, que, na verdade, foi aquilo que permitiu e que facilitou o pensamento e a produção de filmes em rolo, também para cinema, né? E aí você tem essa convergência da fotografia amadora no campo industrial e do cinema. Ambos vão ser, na verdade, os grandes produtos da fotografia, né, e do cinema, que vão utilizar, então, os filmes em rolos flexíveis, que vão ser, então, utilizados nas câmeras, que, por sua vez, vão ser também a matriz para os positivos em base flexível, que, com o advento da eletricidade, como aqui no Rio de Janeiro, né, após a abertura da Avenida Central, da Cinelândia, permite com que você tenha rolos com fotogramas sequenciais em bases flexíveis transparentes, que, com eletricidade, são colocadas em projetores, em salas de exibição, e aí há o cinema como espetáculo, né? Esse é a recomposição do cinema que, ainda nos anos 70, 80, foi feito com diversos equipamentos giratórios. Eu poderia fazer isso com uma sequência de impressões em papel, como fazíamos na escola, nos cantinhos de caderno, né, desenhando as sequências de movimento. Tudo isso é recomposição, né, e reconstrução da representação do movimento. O próximo slide é algo que leva Ferrez, né, não a fazer cinema diretamente, mas o leva de um fotógrafo que trabalhou com tecnologia de ponta, como essa câmera de varredura, para ser ele mesmo um grande empresário do cinema, junto com os filhos, né, tendo o Cine Pathé na Cinelândia, tendo sido um exibidor, tendo sido um produtor, os filhos tendo dirigido e produzido filmes. E essa vinculação, então, do cinema, da relação dele com os irmãos Lumière, né, de toda a relação dele com a fotografia colorida estereoscópica, mas também com o cinema, como ele representante, né, da firma Pathé aqui no Brasil. Quer dizer, Ferrez tem uma ligação direta com o cinema. Então, para a gente, mesmo como não sendo ele um cineasta, quer dizer, já a partir do século XIX, essa relação do Ferrez com o cinema é também uma relação muito importante para a gente aqui na fotografia brasileira, né? Então, próximo é nada, mas eu queria, na verdade, aqui fazer... Bom, há um próximo aqui, então eu vou deixar. Não, pode voltar, por favor. A minha intenção aqui era uma outra imagem, mas eu tinha ficado um pouquinho em dúvida, mas eu fiz um salto de 1907, do Ferrez na Cinelândia, para Thomas Farkas, em 1940, na década de 40, né, como um jovem, né, fotógrafo, já todo marcado, né, pela nova visão, pela transformação radical que, em cerca de 40 anos, a tecnologia fotográfica sofreu, porque essa redução, essa liberação do cavalete, a introdução da câmera Leica na década de 20, como uma câmera desenvolvida, associada à indústria de cinema, que vai ter um impacto enorme, né, quer dizer, nas vanguardas fotográficas da época, né, desde o construtivismo russo, a própria Bauhaus, a Moholy-Nagy. Você vai ter toda uma nova questão aberta no campo da fotografia, associada ao pequeno formato, a câmera na mão, né, a câmera 35mm, que é derivada do formato 35mm do cinema, que tem uma trajetória própria como câmera fotográfica no campo da fotografia, propriamente, né, mas interage, obviamente, claramente com o cinema, e, evidentemente, o cinema e fotografia, né, são questões simultâneas do ponto de vista dos artistas visuais, da cultura.
E essa imagem de Farcas é uma imagem, na verdade, dos anos 40, ligada à questão do estranhamento da linguagem, ligada, né, quer dizer, às novas possibilidades oferecidas pela fotografia do ponto de vista tecnológico, mas também, principalmente, do ponto de vista das questões mais críticas de linguagem, né, da época. E isso nos leva, e eu queria fazer um último comentário sobre Henri Cartier-Bresson, quer dizer, alguém que, evidentemente, nesse mesmo período, né, está atuando fortemente, já atuando também com a fotografia em câmeras de pequeno formato, e que vai ter uma trajetória, que é uma trajetória que vai das questões relacionadas ao período anterior à guerra, por exemplo, nas suas viagens que faz ao México, ligadas às questões de grande interesse, por exemplo, dos surrealistas franceses em relação ao México, e o Bresson tem uma proximidade a isso, mas depois o Bresson também vai ter um grande engajamento com a questão da comunicação visual de massa, quer dizer, como ele, um fotógrafo ligado às revistas ilustradas, né, e ao processo de construção de narrativas visuais com independência e com um sentido autoral que ele vai imprimir na formação da agência Magnum, né, que era uma agência que pretendia preservar exatamente essa construção de conteúdo autoral, né, através do controle das matérias finalizadas, etc., tentando manter, portanto, na verdade, esse conceito inicial, né, daquilo que produziu em imagem. Acho que o Bresson trouxe uma questão ligada à fotografia do século XX, que, de alguma maneira, foi um pouco traduzida nesse conceito do instante decisivo, que é um conceito, ao meu ver, um pouco reduzido, um pouco primário, na verdade, que não resolve nem elucida as questões que eu acho que para ele eram significativas, e que eu diria que são aquelas associadas a você se impor uma economia de recursos, né? Quer dizer, trabalhar com uma câmera 35mm, com uma Leica, se impor a construção da imagem no fotograma inteiro, né? E buscar, na verdade, no momento de interação com aquele teu objeto de interesse, né, com aquele teu assunto de interesse, né, a formulação estética, né, daquela imagem associada a uma ação efetiva, que era uma ação de acompanhar, de se envolver, de se engajar com uma questão que o interessava. Portanto, para mim, o Bresson trabalha num aspecto formal dessa maneira, quer dizer, esse conceito de quadro inteiro é um conceito esteticamente muito relevante, porque ele é autoimposto, ele quer, na verdade, né, transformar a sua prática de fotografia numa prática que é de envolvimento total com uma economia de recursos, né? Uma lente normal, uma câmera na mão, uma câmera 35, e um conceito de quadro inteiro. É um autodesafio, um desafio autoimposto para buscar alguma essencialidade, e que eu acho que, no caso do Bresson, é uma essencialidade em grande parte formal, quer dizer, de solucionar formalmente num quadro único, num momento específico, né, uma imagem um pouco sintética, apesar de ele trabalhar com narrativas, evidentemente, nas suas matérias mais alongadas. Mas, então, esse conceito no caso do Bresson, eu apenas estou querendo mencioná-lo, comentá-lo, porque eu acho que ele é uma questão que, para mim, sempre me intriga, que é a relação da fotografia para o diretor de fotografia em cinema, assim como talvez para o Bresson o desenho era uma referência para a sua prática fotográfica, né? O desenho como uma síntese, uma estrutura, né, formal para aquilo que ele buscava e produzia em termos de imagem única fotográfica, né? Então, essa era uma questão que eu queria, né, lançar também para o Walter, Lauro, nessa relação da fotografia e do cinema, né? Como é que a fotografia pode funcionar no cinema como elemento de abstração, reflexão, ou, enfim, e todos os outros comentários que vocês possam pensar aí sobre esse tema. Mas era essa introdução que eu queria fazer para a gente comentar e conversar. Então, Walter, por favor. O Lauro. Lauro. Quem? Eu? Você. Boa
boa noite. Olha só, eu fiquei aqui, depois dessa introdução do Sérgio, eu estou morrendo de vergonha de o que eu vou dizer. Não, isso foi para facilitar. Hein? Não, mas foi ótimo, que você já falou várias coisas que eu talvez falasse. E queria me desculpar de não ter uma projeção. Eu pensei em fazer e depois não tive tempo de fazer. Mas acho que o Sérgio colocou assim, a coisa mais... Quando o Sérgio e o Avelar me convidaram para falar de fotografia de cinema, eu fiquei meio pensando, né, por onde eu posso abordar esse tema, né, porque as duas coisas estão tão juntas, tão próximas, uma é decorrência da outra, e eu fiquei tentando me achar nesse caminho e não consegui. Comecei a pensar o que entrou primeiro na minha vida, vamos dizer assim. E, na verdade, as duas coisas entraram juntas. Quer dizer, eu já sou de uma geração que conviveu com a fotografia fixa e a fotografia em movimento desde sempre, né? Desde a infância, quer dizer, indo ao cinema e vendo as pessoas fotografando, né? Então, eu fui apresentado à fotografia muito cedo. E aí, digamos, o meu pensamento foi no sentido de concluir assim rapidamente que essa conversa era uma conversa meio de mão dupla, vamos dizer assim. Há uma relação de ida e vinda entre a fotografia fixa e a fotografia em movimento. Quer dizer, uma não existe sem a outra, uma reflete a outra. O cinema se alimenta da fotografia fixa e, muitas vezes, a fotografia fixa, digamos, traduz a imagem em movimento. Fiquei pensando que, embora eu tenha começado com uma Leica a fotografar muito cedo, e quando eu entrei no primeiro set de filmagem assim, da minha vida, como fotógrafo de cena, eu fotografei, eu fui apresentado naquela ocasião à questão do movimento, né, que é a grande diferença que você está colocando, né, entre as duas áreas. Me foi apresentado as questões que o movimento colocava para um fotógrafo. Me dei conta, digamos, que se partimos da mesma base, o movimento, digamos, muda tudo na hora que a gente vai fazer o nosso trabalho. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, que quando, no final desse trabalho, fotografando, assim, eu fotografava cenas, e aí eu me deparei com a questão de que uma foto que eu tirei num intervalo de filmagem de um ator descansando acabou virando a foto do cartaz do filme, quando o filme ficou pronto. Então, eu me dei conta dessa mão dupla, que nós tínhamos passado 3 meses filmando, e aí você precisa de uma foto que sintetize, digamos, aquele filme. Então, vocês devem estar habituados, se vocês pensarem nos filmes, inclusive existia uma coisa que chamava, antigamente, não sei se todo mundo lembra disso, uma coisa que chamava-se coleção de fotos de porta de cinema. Então, você, digamos, tinha que, com 6 fotografias, ser capaz de contar a história de um filme. Então, assim, essa questão da síntese, a questão quer dizer, o que é mais importante, né? Quer dizer, é o momento decisivo, é a foto única, é aquela foto que coloca questões, que fala o que veio antes, o que vem depois, o que significa esse olhar. Quer dizer, a foto que te coloca todas essas indagações, ela tem que ser capaz de sintetizar, às vezes, um filme de 2 horas. Quer dizer, então, para mim, começa essa mão dupla, começa nessa primeira experiência. Valeria a pena também falar da fotografia como... Quando eu olho as fotografias, inclusive, dos colegas fotógrafos que a gente projetou agora há pouco, do Duane Michaels, do Bresson, do Gauthieron, aqui, que eu tive a oportunidade de pesquisar aqui no Instituto, e de vários outros, e o Sérgio acabou de mostrar isso muito bem, a procura do movimento
está, digamos, colocada. Quer dizer, apesar da foto ser estática, você sente em todos os fotógrafos um percurso, uma sequência cinematográfica de quem quer descrever uma cena, quem quer construir uma cena, feito a gente faz com a câmera de filmar. Quer dizer, a gente percebe, sei lá, no Gauthieron, por exemplo, é um fotógrafo que tem a formação dele no Museu do Homem, é uma coisa de origem etnográfica e tal, mas você sente a maneira que ele registra todas aquelas festas populares, ele quer fazer um pequeno documentário, ele decupa, na verdade, o evento que ele está fotografando. Se a gente pensar nas fotoreportagens do Cruzeiro, também há essa preocupação, na medida que a revista abre o espaço, são pequenos curtas-metragens que são feitos ali. Quer dizer, então, voltando à minha teoria da mão dupla, muitos de nós, eu tenho certeza que o Walter concorda com isso, sofremos a influência dessas pequenas narrativas fotográficas para alguns projetos que nós viemos a fazer enquanto diretores de fotografias de filmes. Eu me lembro assim, de um exemplo claro quando eu fiz o Coração Iluminado com Babenco, havia uma sequência que é totalmente, se você quiser, inspirada ou copiada, não sei como você quer dizer isso, pode ser uma homenagem, se você quiser, no Duane Michaels, aquele encontro fortuito, que há um cruzamento dos personagens que não se veem, né, que quase poderiam ter se encontrado. Do Coração Iluminado tem uma sequência que é ipsis literis, digamos, essa sequência de fotografias. Então, isso é muito mais comum no cinema do que talvez, digamos, as pessoas admitam, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem no cinema também um outro aspecto, que muitas fotografias, a fotografia pode dar origem a um filme. Quer dizer, tem muitos filmes que nascem, a ideia de um filme nasce a partir de uma simples fotografia. Me vem à cabeça A Casa de Areia, do Andrusha Waddington. Quer dizer, é um filme que nasceu de uma fotografia de uma casa soterrada, que o Luiz Carlos Barreto, que era um produtor, viu essa fotografia, disse, isto dá um filme, comentou com a Andrusha, isto dá um filme, e dali foi escrito um roteiro, foi desenvolvido toda uma história a partir de uma simples fotografia. Então, eu acho isso muito... Quer dizer, a gente tem uma relação muito forte com a fotografia de estilo, não é? Quer dizer, o movimento coloca questões digamos, de outra natureza, vamos dizer assim, de como resolver uma cena, de como iluminar uma cena, como enquadrar uma cena, mas a base, digamos, estética, de reflexão conceitual é a fotografia fixa. Falava-se muito que Buñuel, por exemplo, desprezava a fotografia. Não, Buñuel chega lá e mexe na câmera, não deixa ninguém, um fotógrafo, enquadrar, isso é uma lenda que corre, e ele até dizia isso. Recentemente foi feito um documentário no México e na Espanha, localizaram na casa da família do Buñuel uma maleta com os negativos do Buñuel, do filme Simão do Deserto, na viagem de locações, e quando se vê o filme, o documentário mostra claramente que todos os frames do filme tinham sido fotografados antes pelo Buñuel exatamente naquela posição. Então, a fotografia digamos, ela é a caneta, ela é o desenho, ela é o rascunho, ela é tudo para quem faz cinema. Eu acho que ninguém faz cinema sem pensar em fotografia, sem conhecer fotografia. Muitas vezes também, né, Walter, a gente usa a fotografia como, digamos, nós como fotógrafos, não falando só como diretores, a gente usa a fotografia como ponto de partida para desenvolver um conceito fotográfico de um filme. Eu fiz um filme há muitos anos atrás com a Suzana Amaral, chamado Uma Vida em Segredo, né, que é a história de uma moça que vem do interior, tal. E na hora que eu li aquele roteiro, me veio um ensaio do Bubar, chamado Lelar, não sei se é uma série de fotografias só sobre a namorada dele, dos anos 40, na França, não sei se é Edouard Bubar, o fotógrafo francês. E na hora que eu me veio na cabeça aquilo, achei as fotografias, levei para a Suzana Amaral e disse, seu filme está aqui. São essas 6 fotografias. E se você olhar o filme, a fotografia do filme é construída a partir de 6 imagens do Bubar. Então, eu acho que
que é uma e aí voltando então a necessidade não, agora eu me perdi um pouquinho, deixa eu achar aqui meu A fotografia como princípio. Não, isso, a fotografia como princípio. E a última coisa, assim, só para quer dizer, quando nós começamos, o Walter e eu, a fotografia estava muito assim na crista da onda. A fotografia estava muito presente no nosso cotidiano. E o cinema que a gente via apresentava fotografia. Quer dizer, a fotografia era um elemento de cena dos filmes. Então, se você pensa no clássico Blow Up do Antonioni, você tem a fotografia ali muito presente. Se você pensa naquele filme do Godard, no Pequeno Soldado, o personagem é um fotógrafo. A fotografia está sempre sendo utilizada. Está sendo digamos, é como se você quisesse deter o tempo do filme, né? Você sente necessidade de parar o tempo no filme. Aí a fotografia entra como uma pontuação, digamos, dentro do filme. E você tem também Os Incompreendidos do Truffaut, é um filme que tira muito, toda hora está mostrando a fotografia. Então a fotografia estava muito presente nos filmes. Estava tão presente que, se você pensar em filmes da Nouvelle Vague, e Vague falando na película 35, ela era... Existem casos, eu não vou lembrar se é o Pequeno Soldado ou o próprio Abu Dessouf, do Godard, que são fotografados com rolos de filme fotográfico de 30 metros emendados na câmara de filmar, porque havia uma busca da leveza disso que a gente estava falando, dessa linguagem que o fotojornalismo trouxe para o cinema. Houve essa busca lá pelo Raoul Coutard, pelo Godard, e como eles queriam filmes mais sensíveis, com menos luz, e não a gente, naquela época, eu acho que chegava-se só o Double X, que era 200 asa, e a Ilford já fazia um filme mais sensível, eles começaram, então, a comprar rolinho de 30 metros, como a gente fazia em fotografia rebobinar, eles faziam só planos de 30 metros, eles só podiam fazer planos de 1 minuto. Mas eles faziam os filmes assim. Então, essa operação casada, ela sempre, digamos, aconteceu. E segue acontecendo. Quer dizer, eu acho que hoje em dia, no mundo digital, o mundo digital começou a permitir a captação de certas luzes, de certas atmosferas, que continuam servindo de referência para a gente. Quer dizer, você às vezes é surpreendido com essa abundância de imagens. A gente é surpreendido por... Puxa, que luz é essa? Que cor é essa? E é uma coisa fruto até de um desvio da imagem digital que acaba virando linguagem no cinema. A gente acaba fazendo filmes no que seria na margem do erro, né? Na pista do erro, a gente acaba criando climas para certos filmes, né? Então, eu acho que assim só para fechar, então, eu acho que, já que você falou no Thomas Farkas, José Medeiros, que tem a ver com a coisa que eu estou mexendo no momento, quer dizer, eu percebo em toda essa geração, inclusive no Bresson, no Paul Strand, Robert Frank, todos eles, são fotógrafos que se lançaram em direção ao cinema. Todos eles começaram fotógrafos. O Bresson começou pintor, na verdade. Começou pintor, virou fotógrafo, foi no cinema, voltou para a fotografia e voltou para a pintura, que é um trajeto assim, muito interessante, digamos. Morro de inveja dele. Então, tem aí uma outra coisa que também é importante, eu acho, mencionar, que é o fato de que esses fotógrafos, feito Bresson, feito Strand, feito, digamos, aqui entre nós, o Miguel Rio Branco, por exemplo, é um que me ocorre. São pessoas que, digamos, que saíram da fotografia, experimentaram o cinema e talvez por questões de personalidade ou de projeto pessoal, de vida, etc., optaram de novo pela fotografia fixa. Quer dizer, o movimento não os realizou enquanto artistas, enquanto autores. Eles o campo deles de atuação, onde eles se sentiram melhor, até talvez porque seja um trabalho muito mais individual. Quer dizer, o cinema é uma arte coletiva, quer dizer, o domínio, digamos, que você tem sobre o que você está fazendo no cinema, em termos de fotografia, é muito mais complexo de obter, de você ter o controle, de você realizar. E aí, tanto o Walter quanto eu temos experiências enquanto diretores e com certeza, entre outras razões,
está ligado à vontade de controlar a imagem como um todo, né? Porque quando você está num fotógrafo, de um produtor, de um diretor, você está, digamos, a serviço de uma ideia alheia, e você, então, meio completa aquilo, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho curioso ver esse percurso. O Bresson tentou fazer cinema, o Paul Strand fez cinema, o Robert Franks fez cinema, e me lembrei do Miguel Rio Branco, que hoje em dia, quando eu converso com ele, ele não quer nem ouvir falar de cinema. Quer dizer, ele quer fazer as coisas dele. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que são as coisas que me ocorreram para compartilhar com vocês. Obrigado.